Vamos falar aqui hoje da semana 4 do PET 3 de matemática do nono ano. A semana 4 nós vamos falar de ângulos, né? Central da circunferência, ângulo inscrito. Primeiramente aqui, ó, vamos conhecer aqui o círculo. Ele é uma superfície plana limitada pela circunferência. Então o que é isso aqui, ó? Nós temos aqui um círculo, né? Esse arco que envolve todo o círculo aqui de vermelho, né, é a circunferência, né? Então o círculo aqui ele é todo preenchido aqui, ó, né? A parte preenchida é o círculo e o arco todo aqui ele é chamado de circunferência, né? No caso aqui o espaço aqui dentro ele é vazio, né? Uma circunferência, né, uma volta completa aqui no arco aqui todo aqui, ó, né, na circunferência. Nós temos aqui, ó, ela mede 360 graus, né? Uma volta completa no arco todo aqui, ó. Vamos falar aqui agora de quais são os elementos, né, da circunferência. Vamos entender aqui o que é raio, o que é diâmetro, corda, né? Então aqui, ó, nós temos aqui o centro da circunferência, né? Essa parte aqui é o centro. Vamos colocar a letra C aqui, ó. Então, C que ele é o centro da circunferência. Agora, o segmento aqui, ó, que liga o centro até a extremidade da circunferência aqui, ó, esse segmento aqui ele é chamado de raio, né? Então, o raio é um segmento que liga o centro da circunferência até a sua extremidade, né? Agora, esse segmento maior aqui, ó, que liga uma extremidade até a outra aqui, ó, passando aqui pelo centro, né, cortando o centro aqui, ó, esse segmento também de vermelho aqui, ó, esse segmento aqui ele é chamado de diâmetro, né? O diâmetro ele é um segmento que liga uma extremidade à outra da circunferência passando pelo centro, né? E o diâmetro aqui nós dá para ver aqui que são dois raios, né? Essa medida aqui que vai desse ponto aqui até o centro é um raio, e do centro aqui até o outro ponto aqui, ó, da extremidade, outro raio. Então o diâmetro é o dobro do raio, né? Outra coisa aqui, ó, o que é uma corda? A corda ela também liga, né, uma extremidade até a outra. Esse segmento de verde aqui, ó, ele ligou uma extremidade até a outra, né? A mesma coisa, né, que fez aqui o diâmetro. Só que qual a diferença da corda pelo diâmetro? A corda liga uma extremidade à outra, mas não passa pelo centro aqui, ó, né? A corda não passa pelo centro. Já o diâmetro liga duas extremidades passando pelo centro, né? Então aí a diferença de corda e diâmetro é essa. E esse segmento de preto aqui, ó, né, ligando aqui o ponto médio da corda, né, que é esse ponto aqui, seria o ponto médio da corda, ponto médio, né? Uma letra M aqui, ó, o ponto médio da corda até o arco aqui, ó, né? Esse arco ele é chamado de flecha, né? Então esse segmento aqui ele é chamado de flecha. Esse pequenininho aqui, ó, liga o centro, né, da corda até o arco aqui, ó, né? Ele é chamado de flecha. Agora, arco de circunferência, né? Nós vamos ver aqui agora o que é um arco de circunferência, né? A diferença entre arco e segmento. Então aqui, ó, eu tenho aqui um setor circular, né? O setor circular é uma fatia da circunferência. Então aqui é como se for aqui o centro da circunferência. Aqui nós temos um raio, aqui outro raio, né? O R que é o raio. E esse segmento aqui, ó, esse setor, essa região de azul aqui é o setor circular, ou seja, uma fatia, né, do círculo, né? Então aqui nós temos aqui, ó, separado aqui, ó, o setor circular, né? Esse aqui seria o setor, né? Aqui, ó. Vamos voltar aqui um minutinho. Então aqui seria o setor circular. Agora, essa curva aqui, ó, né? Essa curva, né, que seria desse ponto aqui até esse outro ponto aqui, ó, né? Esse aqui já é o arco. Esse aqui é o arco da circunferência, né? Então o arco é essa curva aqui, ó, que vai desse ponto até esse aqui, ó. Então aí nós temos o setor e o arco,
né, medida do arco aqui. Então o arco ele é medido também, né, pode ser medido em centímetros ou em graus, né, que uma circunferência toda é 360 graus, né. Aí o arco aqui vai medir, pode ser medido em graus também, né, ou em comprimento em centímetro. E nós vamos ver aqui agora, né, quais são a relação dos ângulos, né, com os arcos da circunferência. Então aqui, ó, vamos falar primeiro aqui dos ângulos na circunferência. Vamos falar primeiro aqui do ângulo central, né. O que é um ângulo central? O que é esse ângulo central aqui, ó? O ângulo central é um ângulo que fica aqui no centro, o vértice dele é o centro da circunferência. Esse ponto aqui é o centro da circunferência. E aqui, ó, né, o alfa aqui, ele é um ângulo central, né? É o ângulo formado aqui por dois raios, né? Aqui eu tenho um raio aqui, eu tenho outro raio aqui, ó. E aqui, marcado de vermelho aqui, eu tenho o arco AB, né? Qual a relação do ângulo central com o arco aqui, ó, né? Que esse arco AB aqui, ó. Então aqui nós temos aqui, ó, que alfa, né, que é o ângulo central, ele é igual à medida do arco, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o que nós temos que guardar aqui em relação ao ângulo central da circunferência? O ângulo central tem a mesma medida do seu arco aqui, ó. Então, por exemplo, se esse arco aqui for igual a 60 graus, né, um exemplo aqui, ó, 60 graus, então quer dizer que o alfa aqui também vai ser igual a 60. Então aí o alfa vai ser igual a 60 graus também. Ou seja, o alfa tem a mesma medida do arco aqui da circunferência. Essas duas letras maiúsculas do alfabeto aqui, com um tracinho aqui, fazendo uma curva em cima aqui, significa que alfa é igual ao arco AB, né? Essa curvinha aqui em cima das duas letras significa arco AB, né? Que é esse arco aqui, que é o AB. Vamos falar aqui agora de o que é ângulo inscrito, né, na circunferência. O ângulo inscrito, né, o seu vértice é um ponto da circunferência. O que é isso? Então, o ângulo inscrito ele fica na parte interna da circunferência, que é o ângulo alfa aqui, ó, de vermelho. Esse ponto aqui, ó, que eu estou marcando aqui agora, esse ponto aqui é um ponto que está sobre, né, a circunferência. Em qualquer lugar aqui, vai estar em qualquer lugar sobre a circunferência. Aí nós temos aqui, ó, desse ponto aqui até o ponto A é uma corda, né? Do ponto aqui até o ponto B aqui é outra corda, né? Aí esse ângulo aqui então é o ângulo inscrito, né? O vértice dele está sobre a circunferência, né? Então aí, qual que é a relação desse ângulo inscrito com o arco AB aqui, ó? Aqui está aqui a relação, ó. O alfa, que é o ângulo inscrito, é igual o arco AB dividido por 2, ou seja, o ângulo é metade da medida do arco aqui, ó. Então, por exemplo, vamos supor que esse arco aqui seja igual a vamos colocar aqui 76 graus, um exemplo. Então o alfa, né, fosse para calcular o ângulo central aqui, ó, aí o ângulo central alfa é igual a 76 dividido por 2, né? Então o alfa seria igual a metade de 76, né? Nós vamos encontrar aí 38, né? 38 graus. Então significa que o alfa ali seria igual a 38. A mesma coisa seria, né, se eu tivesse aqui o valor do ângulo para me achar a medida do arco, né? Então aí, por exemplo, se o ângulo é metade do arco, eu posso falar também aqui, ó, que o arco AB, né, o arco AB é igual ao dobro do ângulo alfa, o dobro de alfa, né? Eu posso falar também essa relação aqui, ó, né? Por exemplo, se aqui o alfa aqui, ó, né, 38 graus, né, me achar o arco aqui é só eu multiplicar o ângulo por 2, né? Eu estarei encontrando a medida do arco também. Então a relação do ângulo escrito na circunferência é que o ângulo escrito é metade da medida do arco, ou o arco é o dobro da medida do ângulo escrito. Vamos falar aqui agora de um ângulo, né, de segmento. O que é isso? O ângulo de segmento é um ângulo formado por uma corda e uma tangente, com vértice no ponto de tangência. O que é isso, né?
Aqui nós temos aqui, ó, no pontilhado aqui eu tenho uma corda AB, né? Essa reta aqui, ó, é uma reta tangente, né? A reta tangente é o que? É uma reta que está aqui, ó, sobre um ponto de tangência aqui da circunferência, né? E esse ponto aqui, ó, vocês podem ver que o raio aqui, ó, com a reta tangente forma um ângulo de 90 graus, né? E aqui, ó, nós temos o arco AB, né? Esse arco AB aqui ele é formado pelo ponto de tangência, né? E a corda aqui, ó, né? Aí qual que é a relação desse ângulo alfa, né, com o arco AB aqui, ó? A relação é a mesma do ângulo escrito lá, ó. O alfa é igual a metade do arco AB. É a mesma relação, né? Posso falar também aqui, ó, que AB, né, é igual a medida, né, o arco AB é igual ao dobro do ângulo alfa, né? Pode ser essa relação também. Um exemplo aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo alfa aqui, vamos supor que tem aqui, ó, 25 graus, né? Um exemplo. Então eu quero calcular aqui a medida do arco AB, né? Esse arco AB aqui, ó, eu quero calcular a medida dele. Então significa que o AB, o arco AB aí, ó, é igual ao dobro de 25, que é o ângulo alfa. Então quer dizer que o AB é igual a 50 graus, né? O dobro ali, ó. Então aí seria a medida do arco AB aqui, ó, né? É o dobro do ângulo alfa aqui. Agora vamos falar aqui, ó, o que é ângulo excêntrico interno formado por duas cordas, né? O que é isso? Aqui eu tenho aqui uma corda AC, né, e uma corda BD. Essas duas cordas, né, elas se interceptaram aqui internamente dentro da circunferência. Contando toda vez que eu tiver duas cordas aqui, ó, interceptando uma com a outra dentro da circunferência, né, esse ponto aqui é o ponto de intersecção das duas cordas. Aí nós temos aqui a formação de dois ângulos, ó, né, dois ângulos aqui, ó, né, aqui eu chamei esse ângulo aqui de alfa, né? Qual que é a relação desse ângulo alfa com o arco aqui, ó? Aí formou aqui o arco AB, que é o arco de vermelho maior, e o arco menor aqui, que é o CD. Qual que é a relação do ângulo aqui, ó, com os dois arcos? A relação é essa aqui, ó. A relação é o alfa, que é o ângulo aqui, ó, ele é igual ao arco AB, né, mais o arco CD dividido por 2, ou seja, é a média dos dois arcos. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que esse arco aqui tem medida de 60 graus, um exemplo, e esse outro aqui de, vamos colocar aqui, 150 graus. Aí eu quero encontrar aqui o alfa, né? Então aí o alfa seria igual, ó, a soma dos dois arcos, que é 150 mais 60, dividido por 2, né, a média dos dois. Aí somando aqui, ó, 150 mais 60, nós vamos encontrar 210. Dividido por 2, né, nós vamos encontrar aqui que alfa é igual a 105 graus. Então seria a medida do ângulo alfa ali, ó, 105 graus. Né, a relação do ângulo excêntrico interno, formado por duas cordas que se cruzam internamente dentro da circunferência, né? Aí a relação do ângulo é a soma dos dois arcos dividido por 2. Agora vamos falar aqui o que é um ângulo excêntrico externo, né? Aqui já é um ângulo excêntrico externo, né? O outro aqui anterior é ângulo excêntrico interno. Então qual a diferença de um para o outro? Todos dois é formado por duas cordas, né, que se cruzam, né, que se interceptam. A diferença agora é o seguinte: eu tenho aqui uma corda aqui, ó, né, que vai aqui esse ponto aqui, ó, eu tenho aqui uma corda aqui, ó, né, e outra corda aqui, ó. Então o que acontece? As duas cordas elas se cruzam externamente, ou seja, fora da circunferência, né? São duas cordas que se cortam. Esse ponto aqui é um ponto externo à circunferência. Aí o que acontece? Aí forma esse ângulo alfa aqui, ó. Aí
nós temos aqui o arco maior, que é o arco FG, né? E o arco menor, que é o arco DE. Né? Qual que é a relação desse ângulo formado pelas duas cordas aqui em relação aos dois arcos? A relação é essa aqui, ó. O alfa, que é o ângulo, é igual ao arco maior, que é o FG, menos o arco menor, dividido por 2. Então a relação é essa. Né? Vamos supor aqui, ó, que esse ângulo, esse arco menor aqui seja igual a 50 graus, né, o arco menor, e esse arco maior aqui seja igual, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui 170 graus, um exemplo. Então aí, como que eu vou calcular aqui o ângulo alfa aqui, ó? Então o ângulo alfa seria igual ao arco maior, que é 170 menos o ângulo, o arco, a medida do arco menor, que é 50, dividido por 2. Então aí, o ângulo alfa seria igual a 170 menos 50, vamos encontrar 120. Então 120 dividido por 2 vai dar alfa igual a 60 graus. Então aí seria a medida do ângulo alfa. Então a relação do ângulo excêntrico externo é essa aqui, ó. É a diferença do arco maior menos o menor dividido por 2. E o interno é a soma dividido por 2. Então aí, gente, vamos tentar fazer aí a atividade da semana 4 e qualquer dúvida pode estar enviando para a gente aí.